Olá, alunos do ensino médio. Eu estou gravando esse vídeo para quem porventura quiser retomar o que nós trabalhamos em sala no dia de hoje, ou que perdeu por algum motivo e queira rever para poder concluir a atividade, tá bem? Então nós desenhamos dentro de um quadrante, né, 6 telas, todas estão na horizontal, são retângulos na horizontal, simulando telas. Aí vocês percebam que o quadrante está dividido em direito e esquerdo, né? Aqui está na horizontal, mas o quadrante tem uma divisão vertical. Qual que era a brincadeira, então? Na primeira tela, nós desenhamos 3 formas geométricas: um quadrado, um triângulo e um círculo. E olhando fixamente para isso, provavelmente o nosso olho, né? Lógico que tem o meu vídeo aqui, então esse vídeo vocês finjam que não existe nesse momento, para vocês verem que o ponto focal, então, é justamente onde há elementos, onde há desenho, né? Nosso olho vai diretamente para lá. Bom, seguimos mudando esse ponto focal, que agora veio para o lado direito inferior. Então, quando eu for construir o meu desenho, a minha pintura, seja em tela, seja em caderno, mesmo digital, eu trabalho com um elemento de ponto focal direcionado, né? Então, eu quero, de repente, né, que o espectador, o apreciador desta obra, ele olhe primeiro para o quadrante inferior direito e depois ele perpasse, né, o olho, ele preste atenção nos elementos que estão para a esquerda. Então ele vai começar a olhar daqui e vir para cá. É exatamente esse movimento que ele fará. Quando eu tenho muitos elementos numa tela, como agora nós começamos a somar elementos, nós percebemos que aqui há uma organização, né? Então, há um suporte aqui para o triângulo com o quadrado e o círculo, e para além o triângulo está riscado, o que provavelmente desvia o meu ponto focal para para o meio, né? Para o meio da tela, ou para essa tela do meio, como nós estamos tratando cada um como tela. Quando eu vou adicionando novos elementos, o círculo é o primeiro objeto observado. Claro que eu também posso continuar com ponto focal aqui, mas quando eu olho só esta tela, o círculo é uma forma que o cérebro reconhece fácil, ele já sabe o que é um círculo, né? É diferente das linhas abertas. Então, provavelmente, primeiro a gente enxerga o círculo e depois a gente preste atenção nas linhas abertas. Para além, agora nós aumentamos, né? Nós pegamos o quadrante esquerdo e colocamos um triângulo grande aqui, o que faz com que os outros elementos percam ponto focal e passe a ser esta tela inferior a detentora desse primeiro olhar. Então muda a perspectiva. Provavelmente, quem vai observar a nossa obra, ele vai partir desta tela para cima ou para o lado, mas essa tela será o ponto de partida da observação, porque ela chama atenção por conta do tamanho do triângulo. Se a gente segue, aqui eu coloquei um elemento de cor. Então a cor, ela sobrepõe as formas. O cérebro vai direto, nosso olho vai direto para onde tem cor, onde há cor. Então, aqui o ponto focal passa a ser, então, o canto direito superior. Tá bem? E aí, a partir daqui, é que eu olho o restante do desenho. A mesma coisa aqui. Então, aqui, como há mais elementos, apesar de serem cores primárias, mas há mais elementos, eu vou começar a olhar daqui, ou para baixo, ou para a direita. Tá? É desta forma que a gente cria o ponto focal. Claro que a cor nós vimos também que ela trabalha com o sentido da iluminação. Então, se eu vier aqui, ó, iluminar, né, fizer uma pintura de iluminação no meu quadrado, provavelmente ele tem um outro efeito. Olha, tá vendo? Ele ficou mais marcado. A mesma coisa se eu vier aqui e colocar uma cor forte, ó, um vermelho, no meu quadrado. Eu já começo a trabalhar com ponto focal onde o vermelho, por ser maior, né, ele por estar aqui muito chamativo, ele tira o ponto focal da figura de cima. Isso é muito interessante nesse sentido, né, de nós percebermos que a gente pode dar o tom, né, para a leitura da obra, para o texto imagético que nós quisermos. A gente vai mudando esse tom de acordo com a característica da obra, com a intencionalidade da obra. E aí nós vamos chegar, por exemplo, aqui eu vou pegar uma figura onde tenha um rosto.
Essa figura, o objetivo é mostrar a pessoa. É esse o destaque. Então, como nós vimos na aula, provavelmente o artista faz no meio, porque ele aproveita todo o espaço da tela e, ao mesmo tempo, ele mantém o ponto focal. Ele mantém o ponto focal no meio. Então, como a gente está falando de algo vertical, uma tela vertical, ela parte então para a direita e esquerda. Se fosse uma tela horizontal, que é a paisagem, o que nós chamamos de retrato, paisagem, assim como na impressora, a gente vê muito isso na impressora. Aí nós temos a questão então de usar na horizontal para aproveitar melhor o espaço, para mostrar mais da paisagem. É claro que aqui também existe a questão do ponto focal, né? Tanto na margem superior quanto inferior, tá bem? Bom, aqui é para vocês tentarem, então, fazer o desenho a partir de um traço único, como este, ó. Eu começo daqui, passo, desço, faço o nariz, subo, faço outro olho, a orelha e termino aqui na boca, tudo em traço único. A mesma coisa esse desenho, que eu posso fazer em traço único, né? Eu começo, por exemplo, daqui, faço o olho, vou para a narina, para o nariz, faço o contorno. Quando eu chego aqui, pode ver que ele faz uma ligação. Então aqui eu faço desta forma, mesmo que eu volte um pouquinho, eu subo sem tirar o lápis do papel, tá bem? Por que que a gente está fazendo isso, né? Por que que a brincadeira é desta forma neste momento? Para a gente justamente se colocar na postura, na ação, né? O do it yourself, de fazer o desenvolvimento de habilidade de desenho. Quanto mais eu praticar, melhor fica a minha aderência com os tipos de papéis, com os tipos de tela, com os tipos de pintura e mais apurado, né? Mais refinado fica o meu traço. Para além, durante as aulas, tanto em pintura como escultura, como intervenção e cinema, nós trabalharíamos as técnicas de desenho o tempo todo, tá? Paralelo ao conteúdo histórico, ao conteúdo de leitura, que eu mostrarei para vocês num vídeo posterior, para que vocês tenham subsídio para escolher qual das linguagens vocês preferem cursar, tá bem? Aqui nós vimos também que o ponto focal aqui foi rebelde, né? Tanto se pode olhar primeiro para as laterais, porque exibem rostos, como a gente pode olhar aqui para o elemento pictórico mais forte, que são esses pontos, né, esses pingos que o artista fez. Então, esse é um quadro que a gente viu uma sequência, uma composição, né, porque são 5 quadros, que estão todos na vertical e todos trabalhando a mesma temática, mas no sentido de compor rebeldia, rebelde, né? Ele é rebelde em relação à posição na tela. Aqui o ponto focal destacado também na horizontal. Aqui a gente trabalhando com vários pontos focais, aqui não é pela cor, e sim pela padronização, né? Todos centrados, aqui seguindo o conceito acadêmico de trabalhar com o meio da tela quando for retrato, mas trabalhando com cores parecidas. Então todos, vocês podem perceber que todos os quadros desse primeiro bloco, dessa primeira composição, têm exatamente as mesmas cores, diversificadas em forma e posição, né? Aqui ele trabalha mais com círculos, mas ele usa todas as cores, inclusive o branco é o fundo. Aqui ele faz um outro tipo de fundo, continua com o círculo, mas faz esses palitos, né? Bicolores. Aqui também ele continua trabalhando com o círculo, mas já trabalha com retângulos e quadrados. E aqui ele substitui o círculo totalmente por retângulos e quadrados, tá bem? E aqui as cores primárias, num estilo como Miró, por exemplo, trabalhando com formas sem borda, né? A borda ela é quase infinita aqui, não é uma borda perfeita. Como nós temos a composição de cima, a composição de baixo difere um pouco nesse sentido, tá bom? E para além, a transgressão de posição, então aqui o quadrante foi transgredido. Ele usou, né, esse artista, retratos para desenhar a paisagem. Então, são retratos que fazem paisagem com poucos riscos, ele faz esse efeito das montanhas. A mesma coisa embaixo, inclusive com esse sol, né,
que muda de cor e também transgride o que não é realista. Por fim, este artista que trabalhou justamente com o ponto focal do elemento que difere, apesar dele ser provavelmente o mais simples aqui em relação às esferas. Então o nosso olhar vai direto para o elemento mais simples, tá bem? Bom, qual que é a brincadeira? O vídeo ficou com 10 minutos, mas a brincadeira é que vocês componham desenhos, pode ser uma composição com geometria, colorida, né? 4, 5, 3, 2, quantas composições vocês quiserem e, sobretudo, que vocês treinem, que vocês pratiquem traço. Aqui tem um bom modelo de prática de traço, que eu acho muito interessante de vocês partirem daqui, mas há milhões ou milhares que vocês podem pesquisar na internet que trabalham com desenho de traço, tá bem? E vão postando. A semana que vem a gente vai reunir esses desenhos e partir para uma outra perspectiva de iluminação, para a gente trabalhar um pouquinho mais a questão da luz, tá bem? A cor e a forma é vocês que vão ditar de acordo com aquilo que vocês desenharem, tá bom? Muito obrigado por assistirem essa aula, espero que vocês gostem da atividade. O próximo vídeo vai falar um pouquinho de cada uma das disciplinas da eletiva, um assunto que nós discutimos hoje, e eu também deixei o convite para vocês do espetáculo de dança Tratando de Portinari, que o João Cândido Portinari nos convidou a assistir. Tá bem? Muito obrigado e até logo.